Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Alô, pessoal, obrigado mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado, gente. Nós estamos aqui com muito prazer para mais uma apresentação de mais um Show Mais, o de número 2307. Por incrível... hoje é dia 2 de março e nós estaremos completando logo agora, o mês que vem, no dia 1º de abril, bem no dia da mentira, estaremos completando 11 anos no ar. É espetacular e nós queremos agradecer muitíssimo a interação dos nossos amigos telespectadores que tanto colaboram conosco desde o primeiro programa. Tem gente que manda e-mail todos os dias, é verdade. Se você não mandou ainda, mandar e-mail para quê? Você pode mandar para qualquer coisa, você pode pedir tema, sugerir convidados. Olha, eu tenho uma amiga que é médica, que é advogada e ela defende uma tese diferente, sei lá, qualquer coisa. Tudo é assunto no Show Mais. É só você clicar, não é? O teclado www está aqui na tela, www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com o mais, viu, gente? O mais é por extenso. Não use o símbolo matemático. Ficando, portanto, tvmaisabc.com.br. www.tvmaisabc, tudo junto.com.br. Aí você abre o icon Show Mais, aparece essa front page que nós estamos mostrando, aí é um pequeno formulário a ser preenchido com o seu nome, telefone fixo, se você tiver, o seu celular, o seu nome, enfim, põe o que você quiser. No Message, sim, aí você coloca, olha, Dácio, eu queria isso, eu queria aquilo, ou assisti o programa tal, eu acho que ficou faltando uma pergunta muito importante, que seria isso, seria aquilo. Esta parte é totalmente dos telespectadores do nosso programa. Vocês fazem parte da nossa produção, podem ter certeza disso. Nós queremos agradecer também, antes do início do nosso tema de hoje, que vai ser xixi na cama. Olha o tema que nós pegamos aqui, xixi na cama. É muito importante, viu? Principalmente para as duas pontas, né? Que é um problema pediátrico e um problema geriátrico. E no meio também, às vezes, pode acontecer alguma intercorrência. Negócio seguinte, um dos patrocinadores que estão conosco desde o primeiro programa, um espetáculo, é a LL Presentes, da Rua Laura, 740, na Vila Bastos, Santo André. Eila, uma fachada todinha de vidro temperado, uma loja que tem milhares e milhares de itens, uns mais bonitos do que os outros, gente. É uma coisa de louco, Dá um pulinho lá, você vai verificar. Quer dar uma entradinha na loja agora mesmo comigo? Então me dê a sua mão. Vamos ficar quietinhos, eu vou ficar quietinho, nós vamos só ouvir essa música e vamos dar uma bandolinha na LL. Venha comigo. Marcou, é Rua Laura, 740, Vila Bastos, Santo André. O nome da loja é LL Presentes. Pronto, vamos começar de imediato o nosso programa. Antes, eu só quero saber e checar com a nossa parte operacional, formada agora por jovens universitários, em sua maioria, e profissionais experientes, onde eles cruzam informações. É muito legal. Olha, pós-facul, nada melhor do que passar pela TV Mais. Façam como centenas e centenas de profissionais que hoje estão em outras emissoras da capital. É Facul TV Mais, depois vocês
vocês catapultam as suas profissões, é lógico, com o talento de vocês e o esforço para outras atividades ou outros canais, não é? E pulando das atividades, porque aqui vocês podem fazer, sob supervisão, as mais variadas atividades. Então eu gostaria de saber de vocês, porque nada acontece se vocês não tiverem afins, se vocês estão para mais um programa Show Mais. Sejam sinceros, uma resposta curta e grossa, sim ou não? Sim! Nossa, teve até um finalmente lá. Gostei. Não, Stacy. A Stacy aqui, ela fez assim, como o César fazia, assim, ó, assim, é sinal que está todo mundo vivo. Vamos começar então. Atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem. E nós estamos começando o mês de março com a corda toda. Isto porque, olha só o tema que a nossa produção foi escarafunchar, foi garimpar. Tudo para trazer o melhor para vocês aí de casa. O tema de hoje é xixi na cama. Levanta aí, William. E nós estamos recebendo para esse tema importante, né? Chamamos a atenção de todas as mamães, as vovós, as bisas, os cuidadores. Os cuidadores é uma figura muito importante, a do cuidador, não é? Nós estamos com uma psicóloga e uma médica pediatra. A psicóloga é a Laís Cionti Cortez. Laís, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Prazer muito grande em recebê-la. Prazer é meu. E estamos recebendo também a médica pediatra, a doutora Cíntia Testa José. Doutora Cíntia, muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Prazer em recebê-la. Ô Laís, esse primeiro bloco eu não falei nada nos bastidores, porque você está no arquivo confidencial. Oh. Não é nada disso. Ô Laís, nesse primeiro bloco a gente fofoca um pouquinho. Sim. Desde quando você formou-se psicóloga e desde pequenininha você queria ser psicóloga? Então, eu sou recém-formada, né? Me formei agora, em 2014. E eu sempre tive essa tendência, assim. Eu sempre fui apaixonada por criança e sempre trabalhei com criança, assim. Desde a adolescência até hoje. Então, sempre gostei muito do comportamento humano e resolvi seguir aí, para trabalhar com crianças. É interessante. E o tema de hoje tem tudo a ver também com a parte psicológica da pessoa. Muito, muito a ver. Não é? A gente, quando ouve barulhinho da água pingando na torneira, já vem logo a vontade de fazer xixi. Sim. Por que será? Ah, não sei. Eu acho que remete ao som, né? A água, o barulhinho, né? Então, acho que cada vez que estou pondo água no filtro em casa, eu sou obrigado a interromper a operação. Para ir no banheiro. Mas é um negócio impressionante. Mas é que o som do xixi, se você for reparar, é o mesmo som da água saindo, né? Da torneira, verdade. Assim. Então, acho que o cérebro capta essa mensagem e já fala, opa, vamos esvaziar a bexiga que está na hora, né? É verdade. E é importante esvaziá-la. Sim. Não é? Constantemente. Pronto, vamos perguntar para a doutora Cíntia Testa José, que é médica pediatra. Batia sempre fundo desde pequenininha ser médica pediatra, Não. Doutora Cíntia? Não. Não? Era, não. O que você queria ser antes? Quando eu era criança, cabeleireira, aeromoça, qualquer outra coisa. Sério Nunca mesmo? pensei da possibilidade de ser médica. Que Só coisa. quando eu entrei na adolescência, que aí você começa a perceber mais as coisas, tudo aí começou a me voltar para a área de saúde, de uma maneira geral, que eu gostava bastante e optei pela carreira médica. E na faculdade que eu decidi seguir a área do acompanhamento com criança mesmo, da pediatria, que é o que eu gosto realmente de fazer. E é uma área importantíssima, né, doutora Cíntia? Eu sempre cito aqui que hoje em dia, né, a nova pediatria, que tem uma outra visão, né, novos exames surgiram, novas perspectivas de futuro. Nossa, tem coisa maravilhosa pintando por aí. Quem está chegando agora está com tudo, né, os bebezinhos de hoje em dia, porque eles já chegam sob uma saraivada de exames que vão preservá-los, né, de uma série de patologias, né, e vão
vão jogá-los, digamos assim, para décadas e décadas de uma vida mais extensa, porque depois lá na outra ponta cruza-se com a nova geriatria também, uma nova visão, não é? Então, hoje em dia, os avós, as avós, não são os avós e as avós do passado, de 30, 40 anos, que já ficavam na cadeira de vime, fazendo crochê, aquele cabelinho com coque. Não, as avós hoje em dia estão de cabelo tudo maravilhoso. Aliás, estão todos trabalhando. Né? Aposentados ou não, eles estão trabalhando. Isso é muito bacana. Tanto é que está fazendo falta nas novelas, não é? A figura das avós, porque agora elas estão sendo substituídas. Aliás, elas aparecem nas novelas, mas não como as avós tradicionais, não é? E agora estão introduzindo as bisavós. Essas sim estão mais ou menos na cadeira de... Mais ou menos, hein? Porque... Mais ou menos. Então, tudo isso é muito bom. Isso chama-se longevidade, graças a esses profissionais, não é? Que nós temos uma amostra aqui. A parte psicológica também é muito importante. Não adianta nada você estar bem de físico e psicologicamente arrasado, não é? E não adianta nada também estar psicologicamente numa batida legal e fisicamente destruído. Verdade. Não é? Então, essa visão holística, hoje em dia, que se tem de ter, não é? Do corpo da gente, da alma da gente. Qual é a importância que você dá, Laís, a todos esses exames que são feitos, não é? E a maneira pela qual a criança é tratada, é vivida, não é? Porque cada lar é um lar, é uma célula, mas aí depende muito do pai, depende muito da mãe, depende da origem do pai, depende da origem da mãe, que aí, consequentemente, geneticamente puxaram os avós, né? É complicado você chegar num lar relativamente bom para uma criança, né? Sim. Eu acho que assim, a formação da criança, né, o caráter dela depende muito do meio que ela vive, né? Principalmente de casa. Então, eu acho super importante esse acompanhamento desde bebê, desde da pediatria. Desde a gravidez, sim, né? Quando o pai fica falando umas abobrinhas para a mãe ali. Então, a criança, ela vai se formar mesmo, o caráter, né, a mente, a psique dela, no meio, né, na casa. Como ela vai ser recebida, como ela vai ser tratada. E a criança, ela é muito sintomática, porque ela não tem essa psique formada ainda como nós, né, que já é madura e tal. Então, ela vai se formar com base naquilo que ela tem. Então, assim, se for um ambiente bom, né, um ambiente favorável, sadio para ela, então ela vai seguir nessa linha. Agora, se tem alguma coisa acontecendo, alguma tensão no lar, aí ela vai demonstrar, e ela demonstra no corpo mesmo. Com certeza. E as crianças, não, doutora Cíntia, estão cada vez, né? Que nem dizia meu velho pai. Ô, Dácio, você está cada vez mais cada vez. É interessante isso. O que ele queria dizer com isso, né? Que a gente está num eterno progresso, digamos assim, quer queiramos, quer não, não é? As crianças hoje em dia já saem sorrindo, fazendo assim, dentro da barriga da mãe. Me espera que eu estou chegando. Né? Uma nova visão de parto, uma nova visão de mãe, não é? São fatores importantíssimos, não é? Para a chegada do bebê. Como a doutora vê essa nova fase? Na verdade, teve-se algumas melhorias em relação mesmo não só a momentos de parto, mas também em relação à parte de pré-natal, tudo para realmente melhorar e conseguir se construir um indivíduo melhor mesmo, já pensando desde a nutrição da gestante, adequada, a uma gravidez com um acompanhamento adequado, para que você consiga ter, né, crianças, bebês, realmente com um desenvolvimento cada vez melhor e mais saudáveis para aumentar realmente a longevidade, que hoje em dia a gente tem uma longevidade muito maior do que o que se tinha há 10, 20 anos atrás, né? E várias coisas que foram criadas realmente é para melhorar mesmo essa formação de indivíduo, de ser de cada um, né? Então, o contato quanto mais precoce na sala de parto, com a mãe, né? Então, essa história do bebê nasce, coloca em cima da mãe, tudo isso para ajudar a desenvolver mesmo tanto o vínculo dentro dessa família, assim como, né, toda a estruturação desse indivíduo novo que vem. E a gente percebe realmente que hoje os bebês eles são muito mais
vamos supor assim, ativos, ou teoricamente vamos colocar como desenvolvidos, do que era há 10 anos atrás. Né? São muito mais mesmo. Antigamente a gente deixava bebê enroladinho. Né? A gente ia visitar bebê, estava todo mundo enrolado. Não podia nem hoje espirrar. não. Hoje todo mundo fala, nossa, existe bebê que não abre olho nos primeiros dias? Antigamente, nossa, né, leva uma semana para abrir olho. Não, hoje os bebês já nascem, olhinho aberto, já estão todos soltos, né, em contato com essa família, com essa mãe, para isso tudo melhorar esse desenvolvimento. O próprio pré-natal é diferente, né, doutora? Totalmente. Uma outra visão, uma outra filosofia, né? Os profissionais mais intimistas, digamos assim. Né? O bebê já é um membro da família, mesmo antes de nascer. Né? Tem essa interatividade que é importantíssima. Não é? Agora, bom, nós temos o teste do pezinho, da orelhinha, do narizinho, da mãozinha, do dedinho. E daqui a pouco, não vai demorar muito, você já sabe que a gente já fez um programa sobre isso, vai ter o negócio do genoma lá. O médico canta a bola lá, vai para o laboratório. Olha, esse bebê é XL3, 415, 211. Mamãe, está aqui numa placa de prata o código genético dele. Guarda, põe no pescocinho dele. Vai ser assim. O advento de todos esses testes que a gente faz hoje na maternidade para esses bebês, eles ajudam, na verdade, a gente saber o quanto mais precocemente possíveis de alterações que muitas vezes há tempo atrás a gente iria conseguir perceber muito, né, dali a alguns meses só, e que você precisa ter atitudes precoces, né, frente a essas patologias, para que você não atrapalhe o desenvolvimento e mesmo a sobrevida, né, a sobrevivência desses bebês. Então, a luta, né, em relação às patologias, ela vai ser eterna, né, porque descobre-se um antibiótico aqui, já piora ali, porque aí já vem um negócio mais forte, vem um outro, vai ser sempre assim, não é? Mas por isso que eu sempre falo, nesse exato momento, centenas e centenas de cientistas estão debruçados, né, em seus cadinhos, em seus laboratórios, em suas bancadas, pesquisando, estudando, não é? Tudo isso é muito bonito, é muito importante para todos nós, não é? Enquanto tem uns que querem destruir a humanidade, graças a Deus existe a parte boa, né, a parte que se interessa, não é só pela longevidade, é pela qualidade de vida durante esses 10, 15, 20 anos que a humanidade está ganhando de presente. Não é verdade? Tudo isso vem desde o comecinho. Não adianta falar, vou começar a viver diferente. Quantos anos você tem? Eu tenho 69. Aí já não dá mais, meu. Obrigado, fica para a próxima. Leva esse voucher aqui. Quando você chegar lá, você tem um bônus de 20%. Porque tem que ser para a próxima, senão... Vamos fazer um intervalo? Já já a gente volta com esse tempo nublado que tem feito ultimamente, relativamente chuvoso, bom, né? Vamos torcer para que as águas de março ainda continuem caindo com bastante incidência, principalmente em cima dos nossos reservatórios. Tudo isso é muito importante. Verdade. Vamos torcer. Vamos. Não é? Então a gente volta já já. Enquanto isso, eu vou fazer um xixi. Não. O tema é xixi na cama. Não tem nada de fazer xixi que não dá tempo, não. Até já. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. A gente avisa porque várias pessoas no decorrer dessa década contraíram essa dependência, né? Nós nos eximimos de qualquer culpa, porque a gente avisa, né? Mas é uma dependência boa, benéfica, né? Com 11 anos, daria tempo de fazer 4 facul, não é? Aliás, 2 facul, até com uma pozinha aí, de generalidades. A gente sabe um pouquinho de cada coisinha, que é o suficiente, não é, para uma pessoa poder bater um papo legal com um amigo, não é? Saber um pouquinho de patologia, saber um pouquinho sobre direito, saber um pouquinho sobre as condições de higiene. Tem pessoas que são maravilhosas, essa coisa toda, mas a gente sempre pergunta, há quanto tempo você não troca o colchão? Parece até que eu vou fazer um merchandising, mas não vou, não. Não, desde que o Alberto faleceu, porque esse colchão, desde que eu casei com o Alberto. Ela já casou com o Alberto, ficou 18 anos, o Alberto morreu, ela já está com o Godofredo
E está com o mesmo colchão, pô. Aquilo é o festival. Olha, é o Play Center, que pena que não tem mais, é a Disneyland, a Disney World dos ácaros não pode. Né? Então a gente já fez programas sobre colchão, sobre travesseiro, sobre os perigos de dentro de casa. A casa da gente é a coisa mais perigosa que existe. Verdade. A gente passa por todos, precisa prestar atenção com os botões do fogão em relação ao gás. Quem tem aquecimento a gás, então, gente, muito cuidado, é perigosíssimo você esquecer alguma coisa aberta, né? Principalmente para as pessoas de idade. Não é? O box do banheiro, então, é um calabouço ali, né? Se não tomar cuidado, não é? Então, o objetivo nosso é esse, né? Quase que tentar fazer o que a revista Seleções faz, do Reader's Digest, um pouquinho de cada coisinha, não é? Para clarear um pouco a mim. Depois, quem quiser, que se aprofunde em um ou outro assunto. Não é? Mas, a circunferência abdominal, os problemas, o risco que tem contra os 4 pós brancos, o sal, o açúcar, a farinha de trigo, a cocaína. Não é? A gente às vezes não sabe nem mastigar direito. Precisa mastigar. A digestão começa pela boca. É o que os orientais sempre diziam. Nós devemos mastigar os líquidos e beber os sólidos. Como assim? É que o sólido, por mais sólido que seja, você vai mastigar tanto, você vai liquefazê-lo e vai bebê-lo. E o líquido, por mais líquido que seja, você vai tomar com parcimônia. Então, isso é a luta nossa contra as frituras, pegar a frigideira de casa, lavar, passa no 1,99, compra um adesivo, sapeca na frigideira e pendura, fica bonita, pede para o gordo pintar também, corta. Quanto mais você cortar a fritura, mais você vai viver na face da terra. Não. Agora, de vez em quando, compra aquela pequenininha que frita um ovo só. De vez em quando você frita um ovo, para matar à vontade. Que também nós temos instruções genéticas desde os nossos tataravó que já comiam o ovo. De repente, o corpo pede um ovo. Mas nada de exagero. Eu conheço pessoas que falam, fulano não come se não tiver uma fritura. Claro que uma abobrinha, uma berinjela, tudo fica mais gostoso passado no ovo, na farinha. Mas e aí? Quem segura a onda depois? Depois de uma hora para outra, você empacota dessa para outra com 48 anos, 50 anos. Não é verdade? É verdade. Bom, o tema é xixi na cama. Agora nós vamos mergulhar. Não no xixi, no tema. E nós estamos recebendo a Laís Cionti Cortez, que é psicóloga, e a doutora Cíntia Testa José, que é médica pediatra. Eu vou fazer uma inversão, começar agora com a doutora Cíntia, não é? Que vai nos dizer que chavinha é essa que abre, não é? Antes da hora, não é? Dessas duas pontas, principalmente, né? Das crianças, né? Da pediatria e da geriatria, doutora. Tudo bem. Na verdade, o xixi na cama, nós tecnicamente chamamos isso de enurese, né? Que é a perda involuntária do xixi, né? Da diurese, dependendo da faixa etária. Ela é comum realmente nesses 2 pontos, né? Até os 2 anos de idade, a criança ela não tem controle esfincteriano, por isso que os bebês usam fraldas, eles não conseguem segurar o esfíncter da musculatura, né? Eles não estão nem aí também, né? Está com vontade, é aqui mesmo. Então, eles não conseguem segurar o músculo, né, para poder não perder a urina, não fazer o xixi. Isso sai involuntariamente, mas isso é normal nesse período. A partir dos 2 anos de idade, as crianças costumam apresentar esse controle. É por isso que nós, adultos, a maioria dos adultos, consegue predeterminar a hora que a gente vai ou não vai ao banheiro e se habitua com isso. Então, é esse controle esfincteriano que a gente fala que que a criança vai adquirindo e que normalmente até os 5 anos de idade a criança consegue fazer esse controle desses esfíncteres, né? Tanto do xixi quanto da parte do cocô. Consegue mandar a ordem para o corpo. Mandar a ordem para o corpo. Segura que agora não tá, feia. agora não tem banheiro, precisamos esperar mais um pouquinho, então a gente consegue fazer isso. Então, normalmente, a maioria das crianças, a partir dos 5 anos de idade, tem um controle desses esfíncteres e conseguem segurar ou não esse xixi, né? Então, eles conseguem segurar. Então, algumas crianças, e isso mais frequentemente nos meninos do que nas meninas, não conseguem, a partir dessa idade, manter o controle
desse xixi. É mais no sexo masculino, né? É mais comum no sexo masculino, sim. Interessante. Percentual pequeno, mas em torno de 10% a 15% das meninas. As meninas ficam em torno de uns 10%, os meninos de 15% a 20% mais ou menos são acometidos por isso que a gente chama de enurese, que é o perder xixi. Então, o primeiro ponto que a gente explica para a maioria das mães, que a gente só vai pensar que isso realmente é um grande problema para a criança a partir dos 5 anos de idade. Até os 5 anos de idade, então, dos 2 aos 5, isso pode acontecer de vez em quando? Pode acontecer, às vezes até todo dia. Por quê? Porque a criança está aprendendo a fazer esse controle. Normalmente, a partir dos 5 anos, o ideal realmente é que a criança consiga segurar sempre, né? Principalmente no período noturno, né? E durante o dia também que isso não aconteça. Quando, além de perder à noite, a criança começa a perder xixi também durante o dia, aí a gente começa a ficar realmente mais preocupado, né? Mas... porque ali, durante o dia, ela tem mais condições de atender essa necessidade. Lógico, ela está acordada, ela sabe o que ela está fazendo, né? À noite, nem sempre. Mas durante o dia, a criança, teoricamente, não pode estar perdendo o xixi. Mas dos 2 até os 5 anos de idade, mesmo no período noturno, diurno, isso também, às vezes, né, durante o dia, isso às vezes também acontece, porque ele está aprendendo. E na criança, tudo é um aprendizado. Assim como eles aprendem a falar, eles aprendem a andar, eles aprendem a controlar o organismo deles para conseguir fazer xixi na hora pré-determinado, vamos colocar assim. Agora, veja, eu estou com 2 profissionais muito bem escolhidas pela produção, inclusive com suas especialidades que dividem bem esse problema, né? É uma necessidade física, quantos por cento, ou psicológica, por cento? 50, 50? É mais psicológico do que físico? Onde a ciência determina o que aí? Na maioria dos casos, a enurese ela costuma ser, a perda costuma ser psicológica, mas a gente sabe da história familiar, então, e na maioria das famílias que tiveram, hoje adultos que tiveram enurese durante a infância, a probabilidade dos filhos virem a ter é muito grande. Puxa. Né? Mas seria uma transmissão genética mesmo? Não sei se na verdade, a fisiopatologia dessa perda do xixi, ninguém sabe ao certo qual é. Que coisa interessante. Né? Mas existem causas físicas, sim, que podem levar à enurese. Existem crianças com determinadas patologias, né? Então, aquelas crianças que têm o problema de espinha bífida, que é quando não fecha a coluna toda da criança durante o processo embriológico dentro da barriga, essas crianças vão ter o que a gente chama de bexiga neurogênica, né, que é uma bexiga que não consegue segurar. Então, essa criança vai ter enurese, na maioria das vezes. É uma causa física. A palavra xixi é tão mágica e você fala tão nela, diurética. Só de falar, eu tenho certeza que quem está em casa, com maior facilidade, já fez o xixi, só da gente falar. E nós aqui já estamos começando a segurar. Fica com vontade. Qual é a sua opinião, Laís, em relação a esse? É um problema que acontece, não é? De simples solução, não é? Ou não. Sim. Então, como a doutora estava falando, né, eu acho que é importante quando há essa identificação a partir dos 5 anos, como ela mesma disse, que vê assim, opa, já está na faixa etária ali de já está tudo certo, por que não estar? Então, eu acho que é importante primeiro fazer a verificação física, e aí com o médico pediatra, com um especialista, e aí ele vai avaliar, olha, não tem nenhuma causa orgânica aqui que justifique isso, então pode ser psicológico. Então, aí o acompanhamento psicológico se dá, né? É importante. Existe uma retenção, até certo ponto normal, da urina numa criança? Ele retém urina porque ele retém ou não? Eu não entendi sua pergunta. Porque, assim, todo mundo, inclusive a criança, tem uma retenção urinária normal. Né? Tem criança, perguntei só para ilustrar. A mãe tem que falar, vai fazer xixi, que você já não fez desde não sei quando. Vai fazer xixi, menino, vai fazer xixi, menino. A complacência da bexiga em qualquer faixa etária é imensa. A gente consegue segurar bastante mesmo, um volume muito maior do que às vezes a gente preguiça imagina. Da criança. Sim. Preguiça não, brincadeira é sempre muito mais importante.
Então, não é preguiça. Nossa, Eles não têm nada preguiça de ir lá no banheiro. Eles não Eles estão querem perder um segundo do que eles estão verdade. fazendo. E, às vezes, a criança está perdendo urina exatamente por isso. Porque está segurando demais. E não porque tem um problema real que esteja fazendo isso. Então, aí a orientação é você pegar a criança, pelo menos a cada 2, 3 horas, e falar, vai lá no banheiro, senta, faz um xixi. É engraçado, e o xixi é uma coisa invocada mesmo, né? Como dizem, tem sempre algo psicológico preso ao xixi, né? Ou você canta para fazer xixi, ou você pensa em alguma coisa. Por que será esse link forte com a parte psicológica? Então, é que o xixi mesmo, a liberação, ela depende muito do cérebro, né? Então, assim, a bexiga encheu, manda o comando para o cérebro, vamos esvaziar a bexiga. Então, assim, quando a criança está ali segurando e tal, é muito simbólico mesmo, né? Aí vai, não consigo fazer xixi, vamos abrir a torneira para você ouvir. Então, tem todo um simbolismo em torno daquilo, porque a criança, quando ela é pequena, ela vai sair da fralda, ela já começa nessa ilustração, né? A mãe já vai pro pinico, olha, aqui é o lugar de você fazer xixi, o cocô. Não consigo, a mamãe vai abrir a torneira, vai ouvir o barulhinho. Então, assim, porque é cultural mesmo, né? Desde pequena. Muito criança. cultural. Isso. Nossa, você falou agora uma palavra mágica também, pinico, né? Imagina, gente, olha como nós estamos progredindo, né? Socialmente, historicamente falando, a humanidade. Até algumas décadas aí no passado, os nossos avós, bisavós, usavam pinico no quarto. Justifica-se porque os banheiros eram feitos fora de casa também, não é? Então eles punham o pinico para facilitar. Mas é muito, né? É melhor você se esforçar, nem sair um pouquinho, para levantar, pegar um né? resfriado, né? Como é que você vai fazer um pinico? E depois você levanta, dá de você colocar o pé dentro do pinico. Ou então bater no pinico. E tem outra coisa muito feia que eles tinham no quarto também, que era escarradeira. Tinha mesmo. Né? Tinha escarradeira também. Olha só, assim, parece estou falando uma coisa absurda, né? A Idade Média, então, em termos de humanidade no geral, foi a coisa mais porca que existiu em toda a face da Terra. Não existe coisa mais porca que na Idade Média. Né? O ser humano é pior que qualquer animalzinho. Pior, os animaizinhos que me desculpem, né? Que os gatinhos fazem xixi no lugar certo, cobrem o xixi. Não é? Nós temos uma Dachshund em casa, uma linguicinha, a Molly, e ela tem, acho que, um problema psicológico, que é duro de fazer xixi. Tem que pôr a fralda no chão, só na fralda ela faz, e ela fica dando volta. E 1, e 2, e 3, e 4. Qualquer barulhinho ela para. Opa! Quem que me atrapalhou aí? Desconcentrou, né? Mas que coisa! E a minha esposa, faz xixi, mole, faz xixi, mole, faz xixi, molinha. Até que uma hora aquela... não é? Então eu acho que existe um link muito forte, né, do xixi em relação realmente ao cérebro. Não é? Porque são poucos os problemas físicos, né, doutora? São poucos mesmo. Na verdade, é o que a gente fala, igual da sua cachorrinha da Molly, é um condicionamento, né? Ir ao banheiro é um condicionamento. Existe, é lógico, assim, aquela pessoa que sempre teve o problema da enurese, que sempre perdeu, a gente vai investigar várias causas orgânicas e realmente, ela falou, não achamos nada, então nós vamos partir para a parte psicológica. Quando a gente está falando de uma criança que controlava e começa a perder, aí a gente normalmente se preocupa um pouco mais, porque a probabilidade de ser uma causa orgânica é sempre maior, mas a gente tem que pensar que aí, nesse caso, pode ter, nesse momento, acontecido algum trauma realmente psicológico, alguma coisa que está fazendo a criança apresentar, né, essa perda involuntária, que não era uma coisa habitual do qual ela tinha. É lógico que a gente descarta inicialmente sempre coisas mais simples, né? Às vezes uma própria infecção de urina. Então, aquela criança que não tinha, que nunca tinha perdido o xixi, que estava tudo bem, está lá com os seus 9 anos de idade e começa à noite a acordar molhado. Né? O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer, realmente, a gente sempre investiga da parte, se não houve alguma mudança no hábito dessa criança, né? Então, se não está tomando mais líquido à noite, se não está indo dormir mais cedo, se não mudou de casa, não mudou de escola, se não brigou com algum amiguinho. Se não estiver tomando nada com efeito diurético. É difícil porque normalmente as crianças, a não ser que algum familiar não está tomando algum medicamento, e eles podem estar pegando e também utilizando, né? E vamos partir para causas orgânicas. Então, às vezes, vamos fazer um exame de urina simples,
para a gente ver se tem uma infecção, alguma coisa, um ultrassom, para ver se não é uma pedra no rim, tal, e vai descartando, é lógico, outros problemas, né? Aquela criança que sempre perdeu, a investigação é de um outro estilo. Para aquela que começa a perder, é outro, né? E preocupa mais a gente, às vezes, aquela criança que começou de repente, né? Até a perda. Porque a gente condiciona mesmo a ir ao banheiro, a como vai, como não vai. Então, esses horários vão. Inicialmente, é lógico que a gente sempre começa com o tratamento mesmo não sendo um tratamento medicamentoso. Você vai partir para algumas medidas mais simples, né? E depois, é lógico que você vai pensar em outras coisas. Perfeito. Né? Bom, gente, nós vamos fazer mais um intervalo. Sabe o que eu me lembrei, Laís? Oi. Que um sinônimo, tem um sinônimo para pinico mais bonito. Qual? Não tem? Urinol. Verdade. Quem era fino naquela época não tinha pinico no Era quarto. urinol. Imagina. Urinol. Querida, cadê meu? E o cara ainda acordava, você vê como o homem ainda enchia o saco da esposa para pegar o urinol. Eu não sei porque eu estou falando isso, porque eu não estava lá naquela época. Imagina se eu sou da época do urinol. Aí também é Imagina demais. o marido Pelo amor de prostático, Deus. Corta aí, meu. Pronto, já estamos de volta com o tema xixi na cama. Aliás, o tema é xixi na cama, xixi na cama. Olha que tema importantíssimo, porque quem convive com esse problema sabe da importância. Não é que são as mães, repito, os pais em geral, os cuidadores, não é, de pessoas de... falando nisso, doutora, e as causas das pessoas com mais idade? São outras? São outras, mas também acaba estando relacionado com essa parte do controle de esfíncter, que conforme, infelizmente, nós vamos ficando mais velhos, né, a gente vai perdendo um pouco também o controle desses esfíncteres. Então, a perda é comum depois de uma certa idade. Mas, em homens, a gente pode pensar em problemas de próstata, em mulheres que tiveram muitos filhos, né, em bexiga, que o povo chama como de bexiga caída, né, são outras causas, que são causas bem diferentes das causas no período da infância. São bem... A expressão, nossa, eu ri tanto que fiz até xixi nas carças, como diz o outro. Vem da onde? Vem do quê? Por que sai, por exemplo? Às vezes a bexiga está tão repleta, tão cheia... Pergunta fina que eu fiz, né? O esforço. É o esforço, né? Quando a gente ri demais, apesar de ser uma coisa muito boa, é um certo esforço físico. E qualquer músculo pode dar uma escapadinha e perder um pouco. Isso é comum mesmo. Por isso que a gente fala, a gente faz xixi demais. E tem uma escapadinha de vez em quando. Acontece mesmo. E pode acontecer para qualquer faixa etária, né? Qualquer faixa etária. E não é um problema. Tá. Né? Essas escapadinhas que acontecem às vezes. Não deixe de rir por causa disso. Não Aliás, o deixa de riso rir, não. faz muito bem, né? Faz uma muito bem. terapia espetacular. Com certeza. Não é verdade? O Laís, você acha que... bom, a doutora já disse que acontece mais em homens, não é? Tem algum fundo psicológico isso? Qual Tem. seria? Pode ter, sim. A criança, principalmente as crianças, né? Que aí vamos descartar as causas orgânicas. Tá tudo bem, então vamos lá, vamos investigar o psicológico. Geralmente a criança passa por algum trauma ou algum estresse, alguma tensão familiar dentro da casa ou até mesmo na escola, no seu convívio social mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo, separação, pode ser a separação dos pais. Ou mesmo com os amiguinhos, as crianças os amiguinhos se brincando. odeiam, né? É uma brincadeira. Um apelido, pode ser qualquer Um apelido, coisinha, um empurra o outro. O bullying hoje você tá vai ver, tá olha na só o que mídia. você fez. Exatamente, Está aqui teu caderno, rasga a lição do outro. Criança é assim. Isso. É normal, as crianças normais, né? Sim. Até mesmo a perda de alguém, né, querido, ou de algum bichinho, pode ser o cachorrinho, o gatinho, não sei. Alguma coisa vai desencadear para essa criança, então, começar a apresentar esses sintomas. Porque a criança, ela é muito corporal mesmo. Ela como eu disse no início, ela não tem muitas representações. Então, o corpo diz muito, né, a respeito disso. Então, as causas geralmente são essas. Por isso que é importante os pais aí, né, os cuidadores, estarem sempre atentos à criança, conversar com ela, falar assim, filho, o que está acontecendo? Tem algum problema? É legal também fazer um condicionamento durante o dia mesmo. Vamos tomar água durante tal hora, diminuir um pouquinho à noite.
Então, assim, o acompanhamento da família, né, dos mais próximos ali tem que ser o essencial. É o que vai ajudar a criança mesmo a superar essa fase, né, superar essa dificuldade. A gente faz, quando está fazendo o acompanhamento e a terapêutica dessas crianças, na verdade, os primeiros passos frente à criança, né? Então, é uma criança, tem lá seus 8 anos de idade e sempre perdeu o xixi à noite. Né? Então, as primeiras coisas que a gente orienta realmente para a família, para a mãe, para o pai, para os cuidadores de uma maneira geral, a gente faz o calendário, na verdade, a gente chama de calendário do seco. Então, Calendário? Calendário do seco, o calendário do úmido, tanto faz. Então, a gente monta uma planilha mensal, né? Então, vamos lá, mês de março, igual nós estamos. Então, a gente vai colocar lá, dia 1º, domingo, dia 2, segunda, monta todo o calendário para essa criança, entrega isso para a criança. E a criança vai pôr uma carinha feliz no dia que ela acorda seca. Isso. Tá. E não o contrário, pôr uma carinha triste no dia que ela acordou molhada. Não. A gente vai dar o prêmio porque ela está seca. Olha como isso foi legal. Eu não vou me importar se é um dia no mês que ela acordou seca. Mas foi aquele dia que ela acordou seca. Verdade. Aquilo é mais importante do que ela ter passado 30 dias do mês de março fazendo xixi. Então, a gente comemora o estar seco. É o reforçamento positivo. Um reforço né? positivo, é exatamente isso que a gente faz. E não brigar porque acordou molhado, reclamar porque vai ter que trocar o lençol, não sei o quê, né? Então, o que a gente orienta a mãe é assim, fase de começar a retirar a fralda de criança mesmo, o que a gente tem que fazer? Compra um plástico, encapa o colchão para ele não apodrecer, né? E vai lá, uma máquina boa ou um tanque grande, vamos lavar lençol. Porque é assim mesmo, lençol reserva. Porque assim, eles vão perder mesmo, isso acontece, isso é normal. E também essa criança que tem o problema já de perder, ela não pode ser reprimida porque isso está acontecendo. Porque toda essa repressão vai repercutir de uma forma ruim para ela. E pode gerar até uma continuidade desse problema, né? E não uma melhoria. Eu vi recentemente uma fotomontagem muito significativa, não é? É uma criança de fraldinha com um andador, aprendendo a andar no andador. E uma pessoa idosa de fralda com o andador também. Não é? São as duas pontas que eu sempre falo aqui. E eu acho que a paciência também de quem cuida, por isso que são cuidadores, é muito importante. Não é? Porque muitas das vezes, eu não saberia discutir aqui qual é o estágio do sonho, não é? A única coisa que eu sei é do sono REM, daquele conjunto REM, que eu aprendi que é Rapid Eye Movement, né? Que é o movimento rápido, que é o nome do conjunto também, por causa disso. Às vezes os sonhos nos traem, não é? Às vezes você está em pleno banheiro, numa buena e vai fazer xixi numa buena, pô. Exatamente. Não é? Como eles podem normal, nos alertar né? também. Isso é totalmente normal. Sim. Acontece em qualquer faixa etária. Doutora? E isso não é um Adultos, problema. principalmente. Porque você Eu depende... sonhei que estava numa boa... Você sonhou que estava no banheiro, Cara, vai eu tava no fazer banheiro, mesmo. meu. É uma forma do cérebro te avisar, assim, ó, sua bexiga tá cheia. Né? Então, vamos lá no banheiro, tá? Aí você sonha. Como eles podem nos trair também, não é? Você está no sono, pode nos ajudar também, quero dizer. Aparece uma pessoa falando, aqui não, moleque. É bom para ele ficar mais novo. Até no sono você tem que vender mais. Aqui não, moleque. Você fala, opa, desculpe, senhor. Pronto, você já não faz. A parte da paciência em relação aos cuidadores, de uma maneira geral, é extremamente importante. Então, quando a gente orienta o processo, além desse calendário do seco, que a gente fala para eles fazerem, a gente pede para diminuir a quantidade de líquido nas 2 horas antes da criança ir dormir. Então, se é uma criança que habitualmente vai dormir umas 9 horas, né, às 21 horas, a gente pede para que a partir das 19 a criança não ingira mais líquidos de uma maneira geral. Até nós mesmos, né? para ter uma noite de sono mais tranquilo. Porque é horrível você levantar às 15 para as 3. No quentinho, né? Não é com a bexiga cheia, mas com a bexiga suficientemente cheia para te encher bem os pacovar. Aí você fica prestando atenção. Quanto mais você presta atenção na bexiga, mais vontade você tem. Mais vontade. E não consegue dormir de novo. E aí tá gostoso na cama, tá quentinho, cara, meu Deus do céu. Aí você levanta, faz aquele No verão não tem tanto todo. problema, né? Mas no inverno, que você tá com aquelas 5 Não, cobertas, meias, é cruel. É duro. É bom na volta. É que nem piquenique, né? Mas esse ponto, Darcy, que você falou, é extremamente importante. A gente acorda,
vai lá e faz. Então, o cuidador que dá essa criança, o pai, a mãe, tem que lembrar disso. Não adianta pegar a criança dormindo de madrugada e levar no banheiro. Você não fez diferença do local. Você acha que a criança dormindo não tem a consciência de que ela está na cama ou que ela está no banheiro. Então, para levar a criança de madrugada para fazer xixi, ela tem que estar acordada. Perfeito. Para saber que o que ela está fazendo, para ela ter consciência do ato que ela está fazendo. Ó, eu estou acordada, xixi é acordado e no banheiro, não na cama. Então, muitas famílias falam isso, mas eu ponho de madrugada para fazer xixi e continua fazendo. Mas ninguém se atém, muitas vezes, a ver se a criança está acordada ou não. Né? Porque a gente, dependendo da fase do sono que nós estamos, é lógico que no sono profundo, você não vai conseguir tirar uma criança e levar ela ao banheiro. Mas nas fases de sono mais superficial, você tira a criança, leva ela no banheiro, ela vai fazer e ela vai voltar. Por quê? Porque a gente foi condicionado a ir ao banheiro e fazer xixi. Mas ela não está consciente do que ela está fazendo. Então, isso é uma das coisas que, às vezes, prejudica um pouco o tratamento. Na maioria das crianças, mesmo quando não tem algo psicológico que está levando a essa enurese, só as medidas terapêuticas simples, como acordar a criança de madrugada para fazer xixi, pôr a criança para fazer xixi antes de dormir, diminuir líquido, fazer esse calendário, só isso, na maioria dos casos, em mais de 70% dos casos, você já tem uma melhora. Tudo isso é importantíssimo, esse último alerta aí, de ter, ou acorda bem a criança, ou não leva, doutora, aí que está o problema. Vai dar, na verdade, eles acabam levando, os pais acabam não acordando direito a criança e levando para não ter aquilo que a gente falou do trabalho de colchão molhado, troca de lençol. Por facilidade. Por facilidade. Acaba sendo mais fácil. Mas isso acaba sendo mais prático para o nosso dia a dia mesmo, mas não está ajudando na terapêutica aí, a gente não está tendo uma melhora. Precisa acordar mesmo para ele ir consciente de que ele tem que ir lá, que fazer lá, e não em qualquer outro lugar. Ô Laís, psicologicamente então, qual o recado que você deixa para os pais, para os cuidadores também? Sempre a gente tem que prestar atenção na questão dos idosos, não é? Porque eles não vão ter, não é? Tanta gente paparicando, por mais que tenhamos, não adianta, não é? E a gente tem de envelhecer com classe e categoria, que nem diz o outro. Não é? Classe e categoria e sebo na botina, porque tem de se virar. O que a pessoa tem de fazer? Então, eu costumo falar que os idosos, eles são como crianças, né? Como até mesmo a figura que você ilustrou. São as duas pontas da vida. Então, eles têm essa necessidade, né, de cuidado, de olhar. Às vezes ele já não... A mente até pensa, o corpo não reage tanto como aquela agilidade de antes e tal. Então, assim, os cuidadores têm que ficar muito atentos, prestar muita atenção, porque, assim, às vezes eles não vão dizer aquilo que eles estão... as necessidades físicas dele, as necessidades psicológicas, né? Uma carência e tal. Então, assim, eu acho que... Uma saudade, está crivado de saudade. Sim. Né? Deve ser muito difícil você que, assim, né, de uma maneira geral, o envelhecer, uma pessoa, né, a gente coloca a gente, nós somos extremamente ativos, trabalhamos, e a gente pensar que, sei lá, daqui 20, 30 anos, no meu caso, sei lá, 40 mais, vai, né? 40. Só falar mesmo, 40. Não sou tão nova assim, mas assim, lá perto ela acabou de se formar e eu nem contei quanto tempo tem de formada, que a gente já não deve chegar. Né? Mas aí você pensar daqui, sei lá, uns 30 anos e saber que você tem que assumir que você precisa usar uma fralda, que você precisa de uma ajuda, que alguém precisa dirigir o seu carro, às vezes coisas mais simples. Né? É muito difícil. Claro, precisa tomar cuidado, porque o que o idoso come no jantar? É sopa e toma um copo d'água. Porque coisa para fazer xixi não tem coisa melhor. Aí é idoso, é homem, tem a próstata grande, está lá atrapalhando a bexiga, comprime a bexiga, vai fazer xixi a noite inteira. Acaba de fazer xixi, chega no quarto, dá vontade de fazer xixi. Aí você volta, aí de novo. Né? E aí você tem que assumir que você... nossa, vou ter que usar uma fralda. Não, vou acordar várias vezes
à noite vou no banheiro. É isso que você vai querer. Mas vai chegar um ponto que às vezes nem Não sempre dá mais, né? consegue. Então, você falou assim, eu acho que a gente tem que envelhecer com dignidade. Com certeza. Entendeu? A nossa palavra principal é essa. A gente tem que ter... Com certeza. Hoje em dia, a medicina melhorou demais a longevidade. Né? Antigamente, 45, 50 anos, né? Era a estimativa média Nossa, de 50 vida. anos, nossa senhora. Mas isso não é... A gente não está falando de 60, 70 anos atrás. Nós estamos falando de 30 anos atrás. Nem isso. A longevidade era em torno... Né, de uns 50 anos, 55 para a mulher. E hoje em dia a gente está falando de longevidade, a longevidade brasileira está em torno dos 70, 75 anos. Essa longevidade, para mim, doutora, chegou na hora H. Eu renovei o contrato na hora. Nem li lá as clausulinhas. Chegou e falou, Dado, topa. Pode, né? Falei, Então... o quê? Tá topando. Eu assinei na hora. Totalmente diferente. Exatamente isso que foi o que você colocou no começo do programa, né? É difícil hoje de se encontrar as avózinhas, por isso o resgate dos bisavós, tudo. Claro. Bom, gente, que papo gostoso, mas infelizmente está terminando. Laís Cionti Cortez, psicóloga. Tem um telefone aqui que nós vamos colocar na tela, por gentileza. O e-mail é laiscortez, tudo junto, @hotmail.com. Laís, obrigado. Eu que Um abraço. agradeço, foi um prazer. Boa sorte aqui. na carreira Obrigada. e tudo, viu? Obrigada. Você, para psicóloga, tá certinha. Fala macio, docinho. Já me curei também, se é que eu tinha algum problema. Obrigada. Obrigado, Laís. Obrigada. E agradecemos também a médica pediatra, a doutora Cíntia Testa José, também com o telefone na tela, por gentileza. E o Facebook é ABC PED, né? Tenha cuidado, Isso. que PET com T, não. PED, de pediatra. Pediatras, é isso, doutora? Isso Muitíssimo mesmo. obrigado, doutora Cíntia. Imagina, Um forte obrigada abraço. pelo convite. Viu? Gente, nós estamos encerrando mais esta edição do Show Mais, prometendo voltar agora, mês de março, né? Com muita chuva ainda. Vamos fazer questão de falar sempre isso, para ver se a gente... É a lei da atração, não é assim? Vamos ver se a gente atrai um pouco mais de água para os nossos mananciais. E ó, uma frase para encerrar aqui, da Marilyn Monroe. A coisa mais legal para mim é dormir, porque ao menos eu posso sonhar. Ela quis dizer isso porque ela não levantava para fazer xixi. Ela não precisava. Tchau, até amanhã.